Fala galera, beleza? Vídeo novo aqui. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma forma de adicionar um incremento a mais no campo de senha, que é um indicador de força, né? Indicador de força da senha. É muito comum em aplicações hoje em dia. A gente vê lá um indicadorzinho, né? Com cor e tudo mais, um textinho embaixo falando se é uma senha fraca, se é uma senha forte. E eu trouxe esse vídeo aqui para mostrar para vocês como a gente pode implementar isso aqui no Flutterflow. Então vamos lá. Vamos começar aqui com um container. A gente adiciona uma coluna dentro dele. Eu vou vir aqui nesse container, vou tirar essas informações aqui e vou tirar o fundo. Já vamos converter esse cara para um componente, tá? Depois a gente vai precisar gerenciar um estado dentro dele. Eu vou chamar esse cara aqui de password, password, strength de força, password strength indicator. Vou criar um componente, beleza. Componente aqui. Deixa eu deixar ele mais ou menos do tamanho. Aí, legal. Aqui dentro a gente vai adicionar um text field. E eu vou utilizar esse text field aqui. Deixa ele ocupar todo o espaço aqui, ok. Vou adicionar uma label, eu gosto de adicionar esse tipo de label aqui em campos de senha. Vou mudar aqui para link 400. Cor da borda, vou botar aqui zinc 800. Cor da borda indigo 700. Vou mudar aqui também o password field, né? 16 aqui, pode ser zinc 600. Legal. Então é isso, campo de senha aí. Nada mais aqui, a gente só configurou o componente do próprio Flutterflow. Agora vem a parte de incrementar, né? Então a gente vai adicionar aqui mais uma coluna. A gente vai adicionar uma row. Nessa row a gente vai ter os indicadorzinhos, né, de cor ali, são 4. E também vou adicionar nessa coluna um texto. Eu vou vir na coluna e vou fazer o alinhamento aqui na esquerda. Deixar o texto aqui. E vou botar o texto aqui só de exemplo mesmo agora por enquanto. Sem. Vou mudar aqui o tamanho para very small, pode ser? Bacana. Eu vou adicionar aqui os indicadorzinhos por enquanto, só para você ter uma noção, mas depois a gente vai estar melhorando esse cara. Então, vou vir aqui no container, eu vou criar aqui, vou colocar aqui 8, pode ser ali, vou colocar aqui um border radius de 8. E vou ativar essa opção aqui de expansão, porque conforme a gente vai adicionando mais, com a opção de expansão, ele vai dividindo o espaço do container pai entre os filhos, né? Até vou adicionar aqui um espaçamento entre eles de 8 e vou adicionar aqui mais 2. Então, beleza, esses aqui são os indicadorzinhos, né? E a gente vai trabalhar com a cor e eu vou vir aqui na column e vou dar um espaçamento aqui de 6. Então, estamos com um espaçamento legal aqui. Vou vir só aqui nessa coluna aqui contém o indicador e o texto. Vou adicionar um espaçamento de 4 aqui. Beleza, então tá aqui. Depois a gente vai trabalhar melhor aqui. Vamos começar então aplicando a lógica. A gente vai precisar de um código customizado, tá? Para fazer a validação ali da senha. É só uma sequência de ifs, tá? Mas daria para fazer pelo Action Flow, só que dá um pouco mais de trabalho e fica muito grande. Eu pensei em não trazer isso para esse vídeo. Mas se você quiser, a gente pode tá fazendo aqui com Action Flow sem problemas, tá? É um pouquinho mais custoso, mais trabalhoso para fazer. Vai ter que gerenciar umas variáveis a mais, tudo mais. Mas dá para fazer, ou dá para usar uma função customizada, que eu até indico, porque para esse caso, geralmente você vai pedir para o ChatGPT para gerar ali uma regra de negócio básico para validar a senha. Foi o que eu fiz, pelo menos. Então, você pode gerar ali da forma que achar melhor e é mais fácil só pegar o código que ele gera lá e colocar aqui. Então, uma validação aqui de função é mais simples, mais direta. Mas, enfim, sem problema de a gente fazer ali. Para isso, eu poderia fazer uma função que simplesmente retorna o texto que a gente quer aqui, mas eu vou fazer uma função que retorna um enumerado indicando o estado de força dessa senha. A gente vai passar a senha, vai fazer as validações e vai retornar esse estado, que vai ser um enum que a gente vai criar. A gente vai criar como um enum porque depois a gente pode pegar aqui e validar a cor a partir desse enum. Então a gente consegue ter o texto e a cor tudo a partir de uma informação só. Então é mais prático de trabalhar. Vamos criar esse enum. Vou chamar de password strength, então força da senha. A gente vai ter 4, que é very insecure, muito inseguro. A gente vai ter a insecure, que é inseguro.
a gente também vai ter a secure, que é a seguro, e a very secure, que é muito seguro. Beleza, agora a gente vai vir aqui para a área de código customizado. Vamos estar criando aqui uma function. Eu vou disponibilizar esse código aqui para vocês, tá? Então não se preocupe. Eu vou chamar aqui de check password strength, que é literalmente isso que vai fazer, né? Checar a força da senha. A gente vai retornar nessa função aqui aquele enumerado lá. E aqui vem uma sacada que é esse nullable. A gente pode retornar nulo aqui. Quando a gente vai querer que seja nulo? Quando a gente vai chamar essa função assim que o usuário vai digitando, né? Conforme vai digitando, a gente vai chamando a função que vai validando. E quando vier vazio, significa que ele apagou todo o conteúdo, enfim, o campo está vazio, certo? Nesse caso, a gente quer nulo aqui. Por quê? Porque a gente vai controlar lá a visibilidade de algumas informações e também a cor. Então, a informação nula quer dizer que não tem nada, não tem o que medir de força, certo? Então, é importante esse nullable estar marcado. Vamos vir aqui para os argumentos. O argumento aqui é o password e o cara digitou. Então, password, palavra-chave, string, aqui não precisa ser nulo. A gente pode vir aqui e colar o conteúdo. Deixa eu dar um save, bacana. Basicamente aqui, o que é a lógica aqui, rapidinho. Se não tiver senha, então se o length for igual a zero, a gente retorna nulo. Isso aqui vai servir para a gente resetar o estado lá no componente. E aqui vem as variações. Então se a senha for menor que 6, se o cara digitou menos que 6 caracteres, a gente já retorna lá dizendo muito inseguro. Essa aqui foi a regra que eu pedi para o ChatGPT gerar, mas você pode pedir conforme a necessidade. Basicamente, a gente valida se na senha tem caixa alta, caixa baixa, se possui número e se possui com caractere especial. Isso tudo vai colaborar com os critérios que a gente vai estar validando. Então, se os critérios atendidos aqui, a gente vai incrementando. Então, se tiver alguma letra com caixa alta, a gente adiciona aqui um critério atendido, caixa baixa, critério atendido, número, caractere especial. E a partir da quantidade de critérios atendidos, a gente vai retornando a força de senha que ele validou, né? Que ele checou aqui. Então, tá aqui, essa é a regrinha. Você pode modificar aqui conforme a necessidade. Já salvei, então aqui tá ok. Vamos voltar aqui para o nosso componente. A gente precisa aqui de um estado, tá? Esse estado vai se chamar strength, é a força da senha atual. A gente está digitando ali. A gente vai mudar aqui para ser esse tipo de password string, que é literalmente o retorno daquela função. Inclusive, a gente também vai deixar aqui o nullable, tá? E já começa nulo. Então, ok. Tendo aqui isso aqui, a gente já vai vir aqui no text field. Vamos vir aqui em actions, open. A gente vai usar essa onChange. Essa onChange é disparada assim que é digitado alguma coisa no campo. Então, se estiver na web, né, quando a letra do teclado é digitada, e se estiver no mobile é um caractere adicionado. Enfim, né? OnChange é disparado nesse momento. Vamos lá. Add action. A gente vai atualizar o estado desse componente. Então, vamos chamar aqui a update component state. Strength. Não, set value. Como o tipo desse estado é o mesmo que o retorno da função, a gente já pode vir aqui em custom functions e usar ela. E qual que é o password que a gente vai estar passando? O estado do widget aqui de texto, né, que é o que o cara digitou. Confirmar. Ok, rebuild component. Show de bola. Então, com isso, a gente já tem esse estado sendo atualizado conforme vai sendo digitado. Agora basta a gente aplicar, né, a regra aqui para a interface. Vamos lá, vou começar aqui ocultando, né? Se estiver nulo o estado, ou seja, não tem nada digitado ainda, não tem o que medir, a gente não precisa mostrar isso aqui. Então vamos vir aqui em condition, a gente vai adicionar aqui, vamos verificar se o nosso estado aqui, ó, strength, está setado. Então a gente só vai mostrar todo esse conteúdo do indicador se o estado estiver setado. Então se tiver algum conteúdo de senha ali, já validado. Legal. Então vamos partir aqui para o texto. A gente vai só modificar o conteúdo, né? Então vamos vir aqui. A gente vai usar aqui o conditional value. Que a gente quer um valor diferente para cada estado que o componente pode estar. Vamos começar aqui com o strength igual a
muito inseguro, né? Very insecure. Quando a gente for em very insecure, a gente só vai fazer a conversão aqui para texto mesmo. Então, senha muito insegura. Ponto. Vamos converter o outro lá. Component state, strength equals to insecure. Será o senha insegura. Vamos validar outro. Component state, strength equals to secure. Nesse caso, senha segura. E o último, component state, strength equals to very secure. Senha muito segura. E se não for nenhum desses casos, a gente está na situação da senha vazia. Aqui, como é um edit de texto e ele espera que aqui contenha uma string, é interessante que o valor default seja uma string. Nesse caso aqui, como a gente não vamos digitar uma coisa qualquer, a gente pode usar aqui, e fica como uma sacada. Aqui no constants do Flutterflow, em common constants, a gente tem essa empty string. Para casos de string que tem que ser, que precisa de ter um valor padrão, a gente pode estar usando esse empty string aqui, tá? Fica a dica aí então. Vou dar um confirmar e beleza. Vamos partir para os indicadores agora então. Eu vou deletar esses outros, eu vou aplicar a regra aqui em um e depois eu só duplico, fica mais fácil. Vamos vir aqui e o que vai mudar conforme o estado é a cor do cardzinho ali, né? Então vamos lá, mesma situação aqui, conditional value, vamos lá. Se o estado for, se o strength, né, se a força da senha for muito insegura, a gente retorna um error. Beleza. Se for igual a insegura, a gente vai usar o error também. Caso seja strength equals to segura, a gente vai usar aqui um warning, tá? É só de exemplo, claro, você vai adicionar conforme achar melhor, mas só para dar uma diferenciada e tudo mais, eu vou adicionar essas coisas assim. E o último caso, se for muito segura, a gente pode usar o success. Do contrário, eu vou deixar essa secondary background mesmo. Não vai aparecer, né, no caso, porque a gente adiciona uma condição na column, mas eu vou deixar a cor aqui, só para não ter. Então, secondary background, confirm. Ok, agora a gente pode duplicar aqui esse nosso indicador 4 vezes, que são os 4 estados que eu quero mostrar, e tudo certo. Do jeito que eu mantive aqui, que eu coloquei aqui, caso seja senha muito insegura, ou seja, a primeira situação aí, né? O cara deve estar começando a digitar a senha. Da forma que está aqui, todos os cards vão apresentar a cor atual. No caso aqui do muito inseguro, a gente usou a cor error, que é um vermelho. Então, todos esses indicadores vão aparecer a cor vermelha. A cor está certa, show. Só que esses caras aqui não deveriam estar preenchidos no momento. A gente quer ir escalonando conforme os níveis de força que a senha for alcançando. Eu vou mostrar como é que tá assim e depois a gente faz o ajuste, beleza? Então acredito que seja isso aqui. Vou dar um teste aqui e assim que estiver rodando eu volto aí. Voltou aqui, pessoal. Eu só deixei o campo aqui tá meio feião, né? Aqui na utilização dele. Eu vou só dar um. Ele está centralizado, então a gente só tem que usar aqui um 56. Uh, aqui. Não foi? Eu acho que eu esqueci de uma situação. Exatamente. Aqui na column do layoutzinho do componente, você vem aqui e marca essa opção aqui para ela ocupar somente o espaço que os filhos, né, ocupam, né? Realmente ela só se expandir conforme o conteúdo interno. Então, marcando essa opção aqui, a gente tem aqui o nosso componente usando só o espaço necessário. Beleza, só esse justifica, vamos voltar aqui. Beleza, então, vamos lá, vou mostrar para vocês. Aqui está o estado do campo, né, o conteúdo da senha digitado, e aqui é o nosso estado do componente, da força da senha. Então vamos lá, eu vou digitar aqui os 6 primeiros caracteres já para a gente poder ver a senha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a senha já contém número, certo? Está aqui, então, apresentando. Eu vou adicionar agora uma letra minúscula. Já mudou.
uma letra maiúscula e vou adicionar um caractere especial. Legal? Então a gente passou por todos os estados. Beleza, aqui é aquela situação que eu falei. Para esse caso, ok, né? Quando ele chega no muito seguro é o nível máximo de força, então está certo os indicadores aparecerem todos. Porém, quando for esse estado aqui, muito inseguro, eu queria que só esse aqui aparecesse, né? Que é o primeiro estágio de força. Então é esse o ajuste que a gente vai fazer agora. Você deve ter percebido que conforme eu digito aqui demora um pouquinho ali para ele processar. Pois isso é só aqui no modo de teste, tá bom? Então vamos lá fazer esse ajuste aqui do indicador. Basicamente a gente precisa vir aqui. Todos estão com a mesma lógica aplicada lá. A única coisa que a gente vai fazer é, vou vir nesse último aqui, que é o quando é muito seguro. E ele só vai aparecer, ó, ele só vai aparecer quando eu estiver nesse estado aqui, né? Então, para as outras situações, a gente pode botar a cor padrão ali dele, que é o secondary background. Então, nas outras situações, ele mostra aquela cor padrão e mantém assim tudo certo. Aqui também, ok? Esse cara aqui, ele também vai fazer isso, então nas outras ele não deve aparecer, apenas nessa aqui, ok? Pode ver que eu deixei o dele mesmo, né? O estado do estágio dele mesmo e o próximo, porque é interessante que quando todas estiverem preenchidas, também esteja marcado aqui. Somente as anteriores não devem aparecer. Vamos vir aqui para esse daqui. Esse aqui vai aparecer. Quando estiver na estágio 1, não vai aparecer. E para os próximos estágios deve aparecer. E esse aqui eu acho que a gente nem precisa modificar nada. Não precisa mesmo. E é isso aí. Vou confirmar aqui. E acredito que esse ajuste já deve fazer acontecer o que eu mencionei. Ok, vamos lá. Mesmo teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os caracteres básicos que a gente precisa. Ok, tá aí o indicador, sem muito insegura. Uma letra minúscula, uma letra maiúscula e um caractere especial. Ok, então é isso. Isso resolve o problema. Então, a gente tem aqui o nosso indicador de força no campo de senha. Conforme eu mencionei, a regra aqui de validação da força da senha, você pode pedir ali ChatGPT, enfim. E eu deixei o código, vou deixar o código customizado ali também para você. Mas lembrando que para esse código funcionar no seu caso, você tem que ter aquele enumerado. Então, utilize ele. Se quiser nomear o enum para outro, fique à vontade. Só lembre que tem que alterar ali no código, senão não vai dar certo. Mas o componente é esse. É bem simples, né? É só quis trazer para vocês aqui a questão da gente dar um feedback a mais para o usuário. É bem interessante esse recurso aqui. E é isso. Vou nessa, pessoal. Valeu!